verso 14 ao verso número 20. Êxodo, capítulo 12, verso 14 a 20. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Verso 15: 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. Ó Senhor, é a tua lei, ó Deus, é a tua vontade revelada. Ah, Senhor, mas precisamos da tua graça para que nosso entendimento, ó Deus, receba as instruções do teu Espírito, para que nossas almas compreendam não somente isso, mas também se submetam, Senhor, ao que tens a nos dizer. E que assim seja, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós ficamos cientes aqui, na nossa última exposição, que o capítulo 11, ele anuncia o juízo divino por meio da morte dos primogênitos. O capítulo 11, ele anuncia que o Senhor vai derramar mais uma dose do seu juízo, sendo que é a dosagem definitiva, e os primogênitos do Egito, eles iriam morrer. Então, o que é que Deus faz? Deus vai e informa os detalhes da última praga a Moisés nas sessões dos capítulos 12 e 13. Então, após anunciar que ele iria derramar a praga, Deus informa a Moisés em 3 sessões, do capítulo 12 ao capítulo 13, os detalhes da última praga. Primeiro, ele institui a Páscoa, é o capítulo 12 que nós vimos, verso 1 ao 13. Se você lembrar bem, os israelitas deveriam escolher um cordeiro macho, sem mácula, de 1 ano de idade, levá-lo para dentro de sua casa, e entre os 10º e o 14º dia. No fim da tarde do 14º dia, cada lar sacrificaria o cordeiro, colheria o sangue numa bacia, mergulharia esopo no sangue e aplicaria nas ombreiras e na viga superior da porta. E o Senhor disse que o sangue seria o sinal que livraria o povo de Deus no dia da visitação da praga. Então, com o sangue na porta, somente o sangue seria capaz de livrar o povo de Israel da última praga.
Nós adentramos hoje na segunda sessão. Nós entramos hoje na segunda sessão, que vai do capítulo 12, verso 14 ao verso número 20. E essa sessão ela informa como o povo deve observar o rito da Páscoa, e isso em gerações futuras. Então, Deus determina que essa observância, ela seja uma observância contínua, permanente no meio do povo de Deus. Só que com um detalhe: nessa observância, o Senhor também estabelece a festa dos pães sem fermento, que muitos podem pensar na leitura do texto que o Senhor está estabelecendo duas coisas distintas. Vocês hão de observar que essa festa ela está atrelada também à Páscoa. Então, é algo que acontece também no período da Páscoa. É uma espécie de continuação natural da Páscoa. Ou seja, além de matar o cordeiro e aplicar sangue nas portas, o Senhor ordena às famílias que cada família assa o cordeiro inteiro, come o cordeiro às pressas, com pão sem fermento. Essa alimentação, então, comer o cordeiro, deveria também no cardápio colocar o pão sem fermento. E como vocês viram, o Senhor não só ordena que não se coma com fermento, Ele ordena que o fermento deve ser banido durante a celebração da Páscoa. Ou seja, o Senhor estabelece que no período das festividades não pode haver fermento dentro da casa. Vocês observaram bem que a punição é: se comer ou se eu encontrar fermento, vai ser banido do meu povo. Eu vou eliminar do meu povo. Então, no período da Páscoa, o Senhor estabelece pães sem fermento, ou seja, o cordeiro deve ser comido com pães sem fermento. E se o Senhor encontrar fermento na casa, se alguém comer coisa com fermento, o Senhor vai eliminar do seu povo. Então, óbvio, vocês já perceberam que o cerne do texto é a proibição de fermento durante a celebração da Páscoa. Só que aqui tem um princípio dentro da teologia bíblica importante, que é o que nós vamos ver. Aqueles libertos pelo sangue do Cordeiro devem estar isentos de qualquer corrupção do pecado. Aqueles libertos pelo sangue do Cordeiro devem estar isentos de qualquer corrupção do pecado. Vamos perceber isso, irmãos, no decorrer do texto. É interessante, irmãos, porque quando você começa a analisar essas narrativas onde falam da Páscoa, você vai ver que há uma repetição constante do Senhor sobre a forma como o povo deve memorizar, a forma como o povo deve celebrar, como o povo deve lembrar. E quando a gente fala sobre lembrar, nós automaticamente, irmãos, sabemos que quando chega a nossa idade, é inevitável que nossas memórias elas fiquem a fraquejar em um dado momento. E por vezes nós temos que recorrer a algumas memórias físicas, anotações, diários, etc. E parece, irmãos, que Deus tem a consciência, porque independente da idade, ter lapsos na memória é uma coisa natural. E o Senhor, a forma dele instruir o seu povo é a forma como ele vai sempre alertando o seu povo, lembrando o seu povo com muita frequência. Se você lê as narrativas bíblicas, por vezes você vai se deparar com o Senhor fazendo com que o povo ele se lembre de algo que ele disse, de algo que ele fez, de algumas instruções que ele passou. Então, por exemplo, eu separei aqui 3 de alguns eventos onde o Senhor fala sobre essa lembrança. Ele diz lá em Neemias capítulo 4, verso 14: lembrai-vos do Senhor grande e temível. Nós vemos Salomão em Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
Nós vemos em Isaías 46, verso 9, lembrai-vos que eu sou Deus e não há outro. Lemos também em Êxodo capítulo 20, verso número 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então observem como o Senhor repetidamente chama a atenção do seu povo. Lembrem-se que eu sou, lembrem-se do que eu tenho feito, lembrem-se das minhas obras, lembrem-se dos meus mandamentos, lembrem-se da minha lei, lembrem-se dos meus estatutos. E com o Êxodo, irmãos, a mesma coisa. Por quê? Porque nós já temos visto durante as exposições que Êxodo é um evento que não pode cair no esquecimento. O povo não pode desfrutar e ver tudo que o Senhor tem feito, e ele não pode se permitir esquecer tudo aquilo que o Senhor fez para libertá-los. Então, para garantir que o seu povo jamais se esqueça de sua salvação, pois o Êxodo é a salvação, o Êxodo é a libertação, é a forma poderosa como o Senhor livrou o povo das amarras do Egito. Então Deus lhe dá uma ajuda especial e lhe dá uma celebração anual, a Páscoa e também a festa dos pães sem fermento. E a ênfase, irmãos, no texto é óbvia. O Senhor repetiu 3 vezes dentro desses blocos, 3 vezes, que queria que a Páscoa se tornasse um acréscimo permanente no calendário de Israel. Deus enfatizou isso, vem enfatizando e continua a enfatizar desde o início. Nós lemos aqui o verso 14, veja novamente essa ênfase. Verso 14: este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Se você andar um pouquinho dentro do próprio texto da exposição, verso 17, guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Se você andar mais um pouco no mesmo bloco, veja o verso de número 24. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Veja, somente dentro dessa estrutura da narrativa, nós observamos o Senhor dizendo: guardem, lembrem-se, recordem, façam isso de geração em geração. Isso deve ser uma prática contínua. Ou seja, Deus está estabelecendo e ordenando que essa prática ela deve ser contínua no meio do povo. Irmãos, assim acontece. Assim acontece. Eles celebram sua primeira Páscoa no Egito. Depois de 40 anos no deserto, eles voltam a praticar. Números 9, 1 a 5. Assim que Josué atravessou o rio Jordão com os israelitas, ele vai celebrar a Páscoa em sua nova pátria. Josué capítulo 5, verso 10 e 11. Então observe que do jeito que Deus instruiu, Israel fez. Deus disse: olha, vocês devem fazer isso, lembre-se, tem que ser de geração em geração, vocês devem, para fazer isso, deve ser um memorial para vocês. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque veja, o Senhor, ele traz essa ênfase, ele enfatiza, mas nós não podemos entender que essa forma enfática, repetitiva, tanto da ordem divina, como da forma como Israel deveria celebrar, nós não devemos entender que o Senhor está aqui estabelecendo um hábito. Porque por vezes, irmãos, nós temos a tendência de as repetições se transformarem em hábitos.
Só que aqui Deus não está criando um hábito religioso. Deus não está criando uma data religiosa como é o Natal, estabelecido pela sociedade, vivido pela sociedade. Aqui não existe um calendário eclesiológico. O que o Senhor está querendo mostrar, irmãos, é que a razão da Páscoa, ela ser memorável, lembrada, aplicada, vivida, está no fato dela recordar a graça salvadora de Deus, simbolizada pela libertação de Israel. Então, quando Deus está aqui estabelecendo uma encenação simbólica do êxodo com pão e sangue, Ele revivia ao povo a fuga do Egito, a salvação. Ele estava trazendo à memória por esses elementos, por meio desses elementos, a história da redenção do povo, despertando na memória do povo a história de tão grande salvação. Logo, irmãos, nós devemos entender uma coisa: quando o Senhor diz, lembra-te, Ele não está clamando para que se haja simplesmente um resgate à nossa memória. Deus não tem um interesse, quando Ele diz, lembra-te, que simplesmente venhamos a recordar fatos. O que o Senhor quer com o lembra-te é uma reflexão profunda, é uma análise que ultrapassa as áreas da memória e adentra as afeições do homem, desperta o coração, eleva o coração diante da recordação. Por isso, irmãos, que quando Jesus celebrou a Páscoa e substituiu pela ceia, Jesus disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. William Hendricks, irmãos, comentarista do Novo Testamento, ele faz uma análise, ele diz, o desejo de nosso Senhor era que por meio da ceia instituída, a igreja se lembrasse de seu sacrifício e o amasse, refletisse sobre o seu sacrifício e o abraçasse pela fé, olhasse para a frente com viva esperança em seu glorioso regresso. Seguramente a celebração correta da ceia é um memorial de amor, entretanto, ela é muito mais que isso. Com absoluta certeza, Jesus Cristo, e mediante seu Espírito em plena atividade, está presente nesta festa genuína. Seus seguidores tomam e comem, eles se apropriam de Cristo por meio da fé viva e são fortalecidos nesta mesma fé. Então veja, não é simplesmente um pedacinho de pão, um copinho de vinho, não é simplesmente recordar que em um dado momento da história o Filho de Deus encarnou e ali padeceu numa cruz e ressuscitou. É muito mais do que eventos históricos. É recordar a redenção, é recordar a obra, é recordar tudo aquilo que a obra da redenção carrega. Sabe por quê, irmãos? As ordenanças divinas não surtem efeitos na nossa alma, porque simplesmente se tornaram hábitos. Nós abraçamos com o corpo, mas não abraçamos com a alma. Nós transformamos, irmãos, verdades tão profundas, eternas, redentivas, em formalismos, ritos, não meios de graça. Por isso, irmãos, os cânticos de vocês, por vezes, parecem suspiros fúnebres. Não tem vida, não tem indício de vida, é só formalismo. Por isso, irmãos, por vezes a pregação ofende mais do que trata. Por isso o pregador ofende mais do que a verdade. Por isso que o pregador ofende mais do que quando os pecados são denunciados. E as orações, será que existem ainda?
tudo é simplesmente externo, desapaixonado, desmotivado, infrutífero, seco, vazio, sem afeições. É só hábito. É só hábito. Por isso, irmãos, que quando nós transformamos algo em hábito, por vezes, não sentimos falta se aquilo faz parte ou não. Algumas coisas. Porque quantos não celebrariam se disséssemos aqui, vamos acabar com um culto pela manhã? Quantos? Por isso que quando falta energia, se discute. Vai ter culto? Quando o pastor se ausenta, alguns dizem, hoje eu não preciso ir para a igreja, o pastor não está lá. Veja, irmãos, é só hábito. Não tem afeição na alma. Não tem uma memória cativadora que arrebate as nossas almas. Por isso, irmãos, qualquer coisa nos tira do culto. Por isso que qualquer coisa nos tira da Santa Convocação. Por isso que qualquer coisa nos tira da nossa devoção. Por isso que qualquer coisa nos afasta de Deus. Porque não há uma festa. Não há uma festa na alma. É só hábito. Todavia, irmãos, o Senhor não está falando de um hábito. Está falando de algo que era para provocar a alma do povo. O Senhor está recordando algo importante, algo sério. O Senhor está tratando de algo sério que envolve a alma do povo, que envolve a redenção. Por isso que o Senhor regula. É tão sério que o Senhor diz, vai ter que fazer assim, mas eu vou lhe dar algumas orientações, vocês vão repetir isso, vocês vão recordar. Agora, deixa eu dizer, eu vou lhe dar as orientações necessárias para vocês fazerem isso. Então, primeiro, Deus proibiu comer pão com fermento durante 7 dias, sendo que o Senhor diz, já no primeiro dia, tire o fermento das casas. Veja o verso 15. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. Moisés diga ao povo, eles devem praticar isso continuamente, um memorial de geração em geração. Agora diga ao povo que eles vão comer um pão sem fermento. No primeiro dia, diga ao meu povo, tire o fermento de dentro de casa. Por que isso? Se você estiver preocupado então com o pão com fermento que você tem em casa, não se preocupe não. Daqui a pouco, no decorrer das exposições, nós vamos ver alguns detalhes importantes, nós vamos ver o significado disso aqui dentro da narrativa. Só que, antes de pegar este ponto, esse é o primeiro regulamento do Senhor. Eu quero ir para o segundo, para depois voltar para o primeiro. Veja o verso 16. Veja o verso 16, que o Senhor, além de dizer, vocês não podem comer o pão com fermento, o Senhor diz, em segundo lugar, este dia tem que ser exclusivamente dedicado ao Senhor. Veja o verso 16. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. O Senhor estabelece um ciclo de 7 dias para comer pães sem fermentos e diz a Israel:
No primeiro dia, Santa Convocação, você não pode fazer nada, somente comer. No final, no sétimo dia, veio o primeiro dia, no sétimo dia, Santa Convocação também. Você não pode fazer nada, você só pode comer. Que princípio é esse, irmãos? Que princípio é esse? Eu acredito que você já percebeu que aqui está implícito o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E eu não quero entrar nesse detalhe, mas aqui já tem o princípio de domingo, porque ele está ordenando abrir o ciclo do primeiro dia, a festa do Cordeiro, da Páscoa, e fechar no sétimo. Então veja que aqui já tem um princípio de domingo que nós vamos ver quando estudarmos sobre o domingo do Senhor. Mas veja que aqui está implícito a guarda do sábado, do dia santo, o Shabat do Senhor. E o Senhor, mais uma vez aqui, antecipadamente, previamente, porque ele só vai dar a lei em Êxodo 20, previamente ele diz: esse dia é dedicado exclusivamente à adoração. Você não pode fazer mais nada. A palavra hebraica, trabalho, aqui, ela traz a ideia de algo ordinário. Como, por exemplo, eles trabalhavam na lavoura, no comércio. O que o Senhor está dizendo é que o trabalho ordinário, seja na lavoura ou no comércio, tudo tinha que parar, porque vai ocorrer o que ele chama de Santa Convocação. Então, vê, o Senhor está dizendo: parem, porque eu estarei convocando vocês. Uma convocação santa. E é interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque até os trabalhos domésticos, como cozinhar e acender fogo, deveriam cessar. Veja aí comigo Números 15. Vocês conhecem muito bem esse texto. Eu amo esse texto. Eu amo ao mesmo tanto que temo. Números 15. (32 ao 36). Botijão de gás faltou. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha, o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles os mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Veja que Deus proibia, o dia deveria ser totalmente dedicado, que o Senhor proibia até de cozinhar. Nós vamos ver que Deus dá a ordem ao povo dele, dizendo que tudo deveria ser feito até o sexto dia, para que no sábado não se adentrassem para cozinhar, para que se dedicassem exclusivamente ao Senhor. E aí, irmãos, não é interessante pensar nisso, porque o Senhor, ele já está mostrando aqui, dizendo: olha, vocês não somente vão comer pão sem fermento, vocês devem reservar um dia também como lembrança dos meus feitos. Vocês devem guardar um dia que eu separo, que será Santa Convocação, porque este dia também será sinal da obra da redenção. Não, pastor, mas não está claro aí. Se você lembrar bem, na lei do Senhor, pela segunda vez, quando Moisés vai apresentar a lei em Deuteronômio capítulo 5, 12 ao 15,
quando ele vai citar o quarto mandamento, quando ele vai dar uma justificativa para que o povo se submeta a guardar o dia do Senhor, ele diz: lembra-te que foste escravo no Egito. Moisés está dizendo: olha, povo, vocês querem uma razão para vocês guardarem o dia do Senhor? Lembrem-se, um dia vocês eram escravos, por isso que o sábado se torna sinal da aliança e da salvação entre Deus e os homens. Então veja que o Senhor está dizendo: diga ao povo, Moisés, que ele não somente deve matar o cordeiro, comer os pães sem fermento, mas eles devem também, ou o povo deve também parar solenemente para celebrar este momento. O povo não deve somente matar o cordeiro, comer os pães, ele deve parar. Santa convocação para celebrar este momento. O que você tem feito, meu irmão, no dia do Senhor? O que você tem feito? O Senhor diz: pare. 6 dias você trabalhou, agora pare. É celebração ao Senhor. É o sinal da minha salvação. Eu lhe salvei, eu lhe tirei do Egito. Pare, me adore. É um pacto entre você e eu. É um pacto da minha salvação. É um sinal da minha aliança, do que eu fiz por você. Então, pare. E aí, irmãos, o zelo de Deus é tão grande por esse dia, por tudo que ele representa, que um pobre homem foi morto por apanhar lenha. Que Deus insensível, não é não, meu irmão? O que é que você acha? Aquele domingo, você começa ali a cozinhar, né? Aí falta o gás. Como pai de família, se você for feito algum irmão aqui que tem 50 meninos, você não vai deixar os meninos com fome. Você vai ligar e vai pedir um gás. Coisa mais normal. Imagina um homem, faltou a lenha, ele sai para pegar lenha e Deus disse: mate, apedreje até morrer. Que Deus insensível. Que Deus tão insensível. O que você tem feito no dia do Senhor, meu irmão? Sabe por quê, irmãos? Que a questão não é o cozinhar aqui, que é o princípio que o Senhor está mostrando é: esse dia é dia exclusivo. Ele não é separado, ele não é santificado com outro propósito. Se alguém distorce o propósito, delegando ao dia uma atividade que não é pertencente à natureza do dia, ele deve contar com a punição divina. Eu pergunto, irmãos, o domingo envolve o nosso coração ou se torna um hábito ou já se tornou um hábito? Por isso que nós nem nos preocupamos com o que estamos fazendo no domingo, com as nossas atividades. Veja, irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu fiquei muito feliz em ver que alguns irmãos no WhatsApp disseram: pastor, eu não vou hoje por causa disso e por causa daquilo. Veja, irmãos, a questão não é avisar o pastor, porque o que eu estou vendo é que tem gente que está avisando e está dando uma justificativa pecaminosa.
está se ausentando do dia do Senhor com justificativas pecaminosas, como se o pastor tivesse a obrigação de tolerar. E a grande questão, irmãos, é aquilo que lhe tirou da adoração é próprio da natureza do dia. É próprio da natureza do dia. Então o que você tem feito no dia do Senhor? Ou o dia do Senhor é um hábito? Atrasos, irmãos, parecem denunciar que você não se importa tanto com o dia do Senhor. Às vezes estou aqui expondo as Escrituras, olha, alguns irmãos estão cochilando. É possível que uma doença, uma situação ou outra, não tenhamos uma noite muito boa e venhamos para a igreja e de fato lutemos contra o sono para tentar ouvir a voz de Deus, mas eu sempre vejo as mesmas faces sonolentas. A pergunta é, por quê? Isso não está denunciando que o dia do Senhor se tornou um hábito? Pior ainda, prática de esporte, corrida. Qualquer dia desse eu vou citar nome de púlpito. Sabe por quê? Porque, veja, que o povo pegou, veja a responsabilidade de vocês. O povo pegou e levou a Moisés. Não foi Moisés que viu, não. Foi o povo que pegou e levou a Moisés. Está aqui Moisés, transgredindo o dia do Senhor. Levou a Moisés, mas ele disse, quer que faz o quê, Senhor? Mata. Vou começar a fazer isso agora. Vou começar a denunciar e com nome. Domingo passado, fulano, ciclano, beltrana postaram nas redes sociais no dia do domingo que estavam fazendo isso, isso e isso. Então, cochilos, esporte, atividades de faculdade. Uma vez fui chamar a atenção de um presbítero aqui da igreja, ele não está mais aqui, graças a Deus. E eu disse, você não veio domingo? Eu estava estudando, pastor, para a prova na faculdade da segunda-feira. Isso é natureza do dia. O presbítero da igreja estudando para faculdade, faltou o culto porque estava estudando para a faculdade, a prova da faculdade. Trabalhos particulares, irmãos, e tantas outras coisas, tudo tem sido feito no dia do Senhor. E o que ele diz de Israel? Pare. É dia solene. É santa convocação. Mas, Senhor, eu tenho 4 filhos. O gás faltou. A linha faltou. Eu tenho que fazer isso. O Senhor está dizendo, pare. É santa convocação. É um sinal da minha salvação. Irmãos, no inferno, o dia do Senhor testemunhará contra muitos. Muitos acusarão a forma negligente com que trataram o dia do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o princípio da lei é: quem não ama o dia do Senhor, não ama o Senhor do dia. Quem despreza o dia do Senhor, despreza tão grande salvação. Irmãos, nós precisamos atentar para isso, porque o texto, o Senhor está regulando e está colocando o seu pacto e as exigências. Veja que, embora ele não detalhe aqui, deixa eu só preparar os vossos corações. A partir daqui, depois de umas 3, 4 exposições, sabe quais são os temas principais? Santidade, culto, dia do Senhor.
vai ser só isso. Sabe por quê? Porque Deus, como vai tirar o povo do Egito e vai levar para o deserto, Deus vai instruir o povo a ter uma vida santa. Deus vai começar a instruir o povo a adorá-lo, como deve adorá-lo, e vai instruir o povo a adorá-lo no dia do Senhor. Então, esses temas vão se repetir. Então, prepare seu coração. Ore pelo pastor, não fique com tanta raiva do pastor. Domingo, de novo, dia do Senhor, de novo. Culto de novo, eu não aguento mais. Pronto, vai ser até o final de Êxodo. Assim. E aqui, irmãos, o Senhor está regulando, e o Senhor está sendo taxativo aqui. Vou mostrar a vocês como é importante isso e levar a sério. Porque, veja, o Senhor aqui, Ele já está alertando o povo. Veja que no 10º dia o cordeiro seria preparado para o convívio dos judeus, imolado no 14º dia. Nós vimos isso no capítulo 12, verso 3 e 6. No primeiro dia, o dia da morte do cordeiro, isto é, no 14º dia, o fermento deveria ser tirado da casa e os pães deveriam ser comidos sem a presença ou sem fermento durante 7 dias. Veja que o Senhor repete, vocês vão ver, o Senhor tem repetido a ordenança, mas o Senhor enfatiza também algo nessa ordenança. Veja o verso 18, verso 19 e o verso número 20. Veja comigo novamente, verso 18 a 20. Observem. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as habitações comam somente pães sem fermento. Vocês observam o que diz o verso número 19? Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será o quê? Repita. Eliminado da congregação de Israel. Irmãos, se vocês observarem a razão para isso, por que eles deveriam comer pão sem fermento? A razão para isso é retratar a fuga apressada do Egito. O que Deus está dizendo é que eles vão partir de uma forma tão apressada que eles não têm tempo de deixar a massa crescer. Os versos 11 e 39 aludem a isso. Veja, capítulo 12, verso 11. Veja que o Senhor diz assim: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias dos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Veja o verso 39 do mesmo capítulo. Veja que ele diz: e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Então veja, o verso 11 e o verso 39 estão aludindo a isso, estabelecendo, irmãos, assim que enquanto a morte do cordeiro, o que é que o texto está dizendo? Enquanto a morte do cordeiro significava a libertação, a festa dos pães sem fermento conotava a fuga apressada. Então, enquanto a Páscoa, a morte do cordeiro, era símbolo da libertação, os pães sem fermento significa que eles fugiram, apressadamente saíram. Por essa razão, o povo deveria celebrar. Veja o verso 17 novamente. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Veja, irmãos, comam pães sem fermento, porque é o símbolo da vossa fuga.
Vocês não vão ter tempo. Vocês vão sair rápido. Vocês vão embora. Com a ênfase: não comam e não mantenham fermento durante esse período. Porque se você comer ou mantiver, eu vou eliminar você. Que é isso, pastor? Então Deus está me proibindo de comer fermento agora? Devo jogar os pães sem fermento e o bolo que eu faço? Irmãos, aí a Escritura interpreta a própria Escritura. E aqui não tem nenhuma especulação, não há nenhuma discordância, nenhum estudioso entra em conflito diante do que eu vou dizer, porque é unânime. A festa dos pães vinculada à Páscoa declara algo muito importante sobre a salvação. A morte do Cordeiro lembra que fomos libertos da morte por um substituto perfeito, cujo sangue foi derramado e sacrificado pelos nossos pecados. Mas o que representa a festa dos pães atrelada à Páscoa? Lembra aquilo que Deus quer que façamos, uma vez que fomos salvos. Uma vez que fomos salvos. Isso é, viver uma vida santificada, libertando-nos cada vez mais do pecado. Como isso fica claro, irmãos, das Escrituras? Por isso que eu disse, não poderia ser mais harmonioso o texto de hoje, porque Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus disse: cuidado com o fermento do fariseu ou dos fariseus, que é a hipocrisia. Note que Jesus usa o fermento como algo negativo. Não somente Jesus. O próprio Paulo faz isso na epístola dele aos Coríntios. Vocês tiveram a exposição aqui do capítulo 5. Lembra que na igreja de Corinto havia um jovem promíscuo e a igreja estava acolhendo aquele jovem, que ele estava tendo uma relação com a madrasta, e a igreja estava acolhendo aquele jovem sem fazer nada, sem discipliná-lo. E a primeira reação de Paulo qual foi? Exortar a igreja a tomar uma medida decisiva contra o ofensor, excluindo-o da comunidade. Verso 2 ao 5, Paulo ordena que ele seja tirado da comunidade. No entanto, irmãos, é relativamente fácil expulsar um infiel da igreja. É muito mais difícil lidar com um pecado em particular do coração, por exemplo. Por essa razão, irmãos, Paulo extrai um princípio da Páscoa em 1 Coríntios capítulo 5. Ele, após chamar os coríntios de arrogantes, no verso número 2, no verso número 6, ele volta a adverti-los: não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho. Essa observação, irmãos, de Paulo sinaliza não está mais falando do pecado do ofensor, mas agora do orgulho da comunidade que se gabava por retê-lo. Paulo não só fala do pecado do jovem, mas trata também o pecado do orgulho da igreja. Então Paulo continua no verso 6: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo então ordena, irmãos, que abandonem essa estrada traiçoeira e expulsem o fermento do orgulho. Livrar-se, irmãos, do fermento, apesar de não ser dito explicitamente em Êxodo 12, significa livrar-se do poder corruptivo do pecado. O fermento, ele é um símbolo apropriado para o pecado devido ao modo como ele cresce e espalha. Quando fermenta, ele penetra toda a massa. A Escritura mostra que o pecado funciona da mesma forma, por isso a Bíblia faz essa comparação. O pecado sempre tenta estender sua influência corruptiva
por toda a vida de uma pessoa. Mas Deus, irmãos, tinha algo melhor em mente para o seu povo. Ele o estava salvando para santificá-lo. Deus estava salvando o seu povo para santificá-lo. Assim, antes de saírem do Egito, Deus diz: faça uma varredura. Então, irmãos, em termos espirituais, a última coisa que ele queria que fizessem era pegar um pouco da massa do Egito, que acabaria enchendo-os com o fermento da idolatria. Em vez disso, irmãos, o que Deus queria era que deixassem para trás todos os deuses, todas as deusas, todas as práticas, a antiga vida de pecado. Deus não queria apenas tirar seu povo do Egito. Ele queria tirar o Egito de seu povo. Ele estava salvando o seu povo com uma visão de sua santificação. Por isso ele diz: não coma nada com fermento e varra todo o fermento. Ele ordenou que se livrasse de todo e qualquer fermento do antigo fermento do mundo egípcio. Irmãos, Deus quer que nos lembremos de que fomos salvos para sermos santificados. É bom nos lembrarmos da nossa salvação, mas precisamos nos lembrar também que fomos salvos para a glória de Deus, e isso significa nos livrarmos do pecado em nossa vida. Não é à toa que Paulo escreve a Timóteo e diz: Deus nos salvou com santa vocação. E parte de levar uma vida santa, meus irmãos, é varrer o pecado antes que ele tenha a chance de crescer. O que Deus está nos mostrando é que um pecado pequeno, ele é perigoso. Porque como fermento, ele quer se espalhar. Começa pequenininho, mas ele deve ser tratado, porque senão ele vai se espalhar. Se não tratado, ele vai crescer. É por isso, irmãos, que Deus tem uma política de tolerância zero quando se trata de pecado. Nós somos tolerantes. Nós queremos arrumar desculpas, nós queremos mudar as expressões, nós queremos amenizar, nós queremos buscar alguma coisa que possa diminuir a gravidade, nós queremos usar alguma estratégia para evitar qualquer tipo de punição, mas Deus é intolerante com o pecado. Deus disse: varra tudo, não quero fermento na vossa casa, não coma pão com fermento, se você comer, eu vou eliminar você. E nós queremos, num cantinho da nossa despensa, ter um pouco de fermento. Nós queremos no cantinho da nossa casa guardar um pouco de um fermentozinho. E o que Deus está dizendo é: qualquer um que pensa que alguns pecados podem ser tolerados, não entende o significado da salvação. Deus nos libertou, meus irmãos, da nossa escravidão para podermos fazer uma varredura. Ele diz: varra tudo. Não coloque para debaixo do tapete. Varra tudo. Irmãos,
Aplique isso pessoalmente, porque isso é uma aplicação para todo cristão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olhe para mim. Existe algum pecado que você decidiu tolerar? Deus não tolera. Você acha que você já aceitou que pode usar o dia do Senhor da forma que você bem entende? Não tem nenhum problema. Deus está dizendo: eu não tolero. Alguma área na sua vida que você decidiu não ser problema, ser indisciplinado. Talvez você já acreditou um pecado pequeno. É pequenininho. Não mexe com ninguém. É um pecado fiona. Não morde ninguém. Não faz nada com ninguém. Está tudo em paz. Talvez, irmãos, você diga a si ocasionalmente que quando chegar o momento oportuno eu trato. Quando chegar o momento oportuno, quando eu ver que estiver fugindo ao meu controle, eu vou e trato. O que Deus está mostrando, irmão, se você estiver fazendo isso, é que você está correndo um grande perigo. Porque Paulo está dizendo, o Senhor disse, Cristo disse, o pecado é como fermento. Assim como, pois, ele entra na sua vida, ele continua crescendo, crescendo e vai se espalhando até corromper tudo. Então, o que o Senhor está dizendo para que isso não aconteça? Livre-se dele. Varra tudo. Não coma nada com fermento. Tire tudo. Ou, caso contrário, eu vou lhe excluir da comunidade. Irmãos, alguns pensam que a disciplina eclesiástica é um ato intolerante da parte do pastor e do conselho. Mas conforme nós acabamos de ouvir, irmãos, Deus é quem ordena a intolerância. Pelo contrário, nós somos tolerantes. Essa é a verdade. Diante do que eu vejo nas redes sociais, diante da ausência de muitos no dia do Senhor, nós somos tolerantes e às vezes coniventes. Porque as pessoas continuam cometendo pecado e nós aceitamos, e vocês também. Porque quantos de vocês se preocupam por aqueles que estão transgredindo no mandamento de Deus? Quantos na segunda-feira recebem exortação de vocês, porque não participaram do culto? Vocês também são coniventes, mas Deus não tolera. Ele diz, eu vou excluir do meu povo. Nós queremos ser mais sábios do que o Senhor e tolerar o pecado. Quem sabe ele não muda? Por que Deus não disse isso para o cara que estava pegando a lenha? Não, Moisés, bota ele para liderar o departamento de música. Quem sabe ele muda. Vamos dar mais uma chance? Vamos dar mais uma chance? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Deus disse, mata. Mata. Sabe por quê, irmãos? É interessante isso. Porque Deus tem um remédio contra o pecado pontual. Sabe o que acontece, irmãos? Porque pecado se prolifera também, não só individualmente, mas corporativamente. Deus não está preocupado somente com o indivíduo, Ele está preocupado com o corpo também. Por exemplo, uma pessoa que negligencia o dia do Senhor, ou vive em qualquer outro pecado,
se ele não é expulso da comunidade, ele vai contaminar outros. E às vezes a gente pergunta ao conselho, pergunte aos presbíteros da igreja quando nós vamos exortar alguns irmãos, ele diz: e fulano? E ciclano? Não vai não? Não vai disciplinar fulano e ciclano não? Pergunte se isso não acontece no conselho. O cara cheio de transgressão, cheio de iniquidade, diz: e não vai disciplinar o irmão fulano não, que ele está cometendo tal pecado. E o conselho não está vendo não. O Senhor não está preocupado somente com o individual não, ele está preocupado com o corporativo. Se ele não for expulso, ele vai contaminar. Se ele não mata aquele que pega a lenha, no outro dia do Senhor ia meio mundo de gente atrás de lenha. Porque o pecado, irmãos, é como um câncer, se espalha e adoece todo o corpo. Mas o que é que nós queremos? Nós queremos tratar o câncer com dipirona. Nós queremos tratar o câncer com omeprazol. Nós queremos tratar o câncer com essa infantil. E Deus está dizendo: tem que amputar ele. Tem que tirar ele definitivamente do corpo. Então, irmãos, em vez de ficarmos entristecidos com aqueles rebeldes que são tirados da nossa comunidade, nós devemos dar glória a Deus pelo fato da igreja estar sendo purificada. Deus tirou um câncer. Em vez de ficarmos chorando com falsa piedade de pessoas que se dizem crentes, mas que não amam o Senhor, nós deveríamos nos alegrar porque o Senhor purificou o seu povo. Por isso, irmãos, digo: nunca bodes serão bem-vindos aqui, que aqui é lugar de ovelhas. Aqui é lugar de ovelhas, pessoas lutando para varrer o pecado. Por isso que Jesus disse: se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Por isso que Deus disse: elimine-o da comunidade. Então, meu irmão, se você um dia for excluído daqui, lembre-se, você será excluído pela ordem do Senhor. Se eu me desviar, eu também devo ser excluído. Essa é a ordem do Senhor. Por isso que Ele diz: varra tudo. A festa dos pães, irmãos, deixa claro que precisamos não somente de um cordeiro, mas de uma vida santa. Sabe qual é o problema, irmãos? Caminhando para o final, preste atenção. O problema é que muita gente quer o cordeiro, mas não quer varrer o fermento. Muita gente quer beber o sangue, mas não quer varrer o fermento. É o seu caso? Eu quero, nesse roteiro, lembrar vocês o que diz o autor aos Hebreus. Veja, o capítulo 10 de Hebreus, ele está falando sobre o sacrifício de Cristo, que é único, para sempre. Se você pegar do verso 25, diante da aliança que o Senhor fez, o acesso à presença de Deus, a argumentação do autor, a glória da redenção, tudo aquilo que o Senhor fez gloriosamente, redentivamente para salvar o seu povo. Veja o verso 25, o que é que o autor aos Hebreus diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações,
Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque, aqui é o ponto, se continuarmos a pecar de propósito, sabe, todo domingo, dia do Senhor, vive em santidade, ordena o seu dia, ordena a sua vida, aí você escuta tudo isso, aí no domingo que vem, você negligencia o Senhor, tem uma corrida na cidade, aí você vai correr, tem um esporte, seja lá qual for, você vai praticar, tem a faculdade, você vai estudar, aí tem a empresa, você reserva, você pega o dia do Senhor e faz o que você bem entende. Então, porque se continuarmos a pecar de propósito, eu tenho a opção agora, eu decidi fazer isso, eu estou decidindo a fazer isso, eu sei que eu não posso, que eu não devo fazer, mas eu quero fazer, eu quero correr, eu quero pedalar, eu quero trabalhar, eu quero estudar. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, presta atenção no que o autor diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, como assim? Não resta mais sacrifício para mim? Não. Se o único sacrifício que poderia lhe salvar você desprezou, qual outro pode lhe salvar? Qual? Me diga. Se você desprezou o sangue do Cordeiro, se você desprezou a obra da redenção, se você tem vivido ativamente no pecado, porque você quer de propósito, quem vai lhe salvar agora? Quem vai lhe salvar? Aí ele diz, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Veja a mudança. A pessoa deixa de ser filho de Deus para se tornar adversário de Deus. Irmãos, o texto aqui é fantástico. Ué, acaba que se é como adversário de Deus, vai prevalecer onde? Onde é que ele vai prevalecer? Mas veja, irmãos, pecou de propósito, não tem mais esperança, agora é aguardar juízo. E aí veja, verso 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí aqui você pode dizer assim, esse texto, como eu disse, é fantástico. Você pode dizer assim, quem vai testemunhar contra mim na eternidade? Quando esse texto fala aqui, ele está usando um princípio da lei. Ninguém poderia ser condenado, certo? Se não tivesse 2 ou 3 testemunhas. Mateus 18 é o mesmo princípio. Vai, se teu irmão te ouvir, leva uma testemunha. Se ele não ouvir, leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Paulo escreve a Timóteo e diz, olha, presbítero, ele pode ser disciplinado, afastado, mas com o testemunho de outras pessoas. Só que aqui, irmãos, é o testemunho da Trindade. A Trindade testemunhará contra aqueles que pecaram deliberadamente. O próprio Deus será testemunha contra eles. Ah, Senhor, você lembra no dia 8 de dezembro, aquele pecador miserável, eu estava ali a falar através dele, dizendo, guarde o dia do Senhor, e o que você fez? Eu vi o que você fez. Meu filho viu o que você fez. Meu espírito viu o que você fez. Quem vai testemunhar contra você? Ou a seu favor?
Por isso que ele vai terminando assim: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Como é que ele vai se livrar se ele fez tudo isso contra Cristo e contra o Espírito? Aí veja: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, horrível coisa não é cair na reunião do conselho, mas cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se que Jesus disse: não tema os homens que só matam o corpo, tema aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. O que muda, irmãos, a partir de hoje? Ou vai mudar de igreja para continuar no pecado? Que a moda dos nossos dias é essa. Ou vai continuar com o fermento do pecado, ou vais continuar tolerando o pecado, ou continuaremos tolerando o pecado. Finaliza, irmãos. Se você não varrer o fermento, você será varrido pelo Senhor. Se você não varrer o fermento, você será varrido pelo Senhor. Mas se você varrer o fermento, este sinal, as misericórdias e a bondade do Senhor lhe perseguirão todos os dias da sua vida. E você habitará com o Senhor para todo sempre. Obrigado, Senhor, pela tua lei. Obrigado, Senhor, livra-nos dos caminhos que trilhamos, da vida que vivemos. Nós precisamos, Senhor. Precisamos das tuas misericórdias. Precisamos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, daquilo, dos fermentos, dos nossos pecados, Senhor. Porque somente Tu tens o poder, ó Deus, para isso. E ajuda-nos, Senhor, a sermos disciplinados para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Para não sermos varridos pelo Senhor. Preserva-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, louvemos ao Senhor.